Olá, você irá assistir a mais um episódio da série SGA, Suplementos de Geometria Analítica. Neste episódio, eu vou te ensinar duas propriedades dos cossenos de vetores de um vetor. Eu sou o professor Carlos Alcalato e você, seja bem-vindo ao meu canal. Propriedades. P1. Considere o vetor V igual a xi mais yj e U o seu versor. Então, o versor U ele é igual a 1 sobre o módulo de V que multiplica o vetor V. Então aqui eu tenho um escalar multiplicando um vetor. Eu vou pegar esse escalar 1 sobre o módulo de V e vou multiplicar o vetor V, cujas componentes são x e y. Multiplicando esse escalar por x, eu vou ter 1 sobre x sobre o módulo de V e y sobre o módulo de V. E utilizando os cossenos de vetores de V, nós temos que o versor U ele é igual ao cosseno de alfa, vírgula, o cosseno de beta. E dessa maneira, as componentes do versor de um vetor são os cossenos de vetores do vetor. Então aqui eu tenho o versor, que é um vetor unitário de um vetor, e as componentes dele são os cossenos de vetores do vetor. P2. Sabemos que o módulo do versor U é unitário e, portanto, olha, o módulo de U ele é igual ao módulo do cosseno de alfa vírgula cosseno de beta, que é igual a 1. E o módulo do cosseno de alfa vírgula cosseno de beta ele é igual a quem? A raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes do vetor. Então, a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes é igual a 1. E, portanto, eliminando a raiz quadrada, elevando ao quadrado dos dois lados, nós vamos chegar com que o cosseno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de beta é 1. Desse modo, a soma dos quadrados dos cossenos de vetores do vetor é igual a 1. Bem, vamos ver algumas aplicações dessas duas propriedades. Exercícios. 1. Um vetor V tem módulo igual a 4 raiz de 3 e forma um ângulo de 120 graus com o eixo das abscissas. Determine as coordenadas de V. Então, nós vamos tentar descobrir quais são as coordenadas do V, que eu vou chamar aqui de x e y. Ele está formando um ângulo de 120 graus com o eixo das abscissas. Que eixo é esse? É o eixo x, certo? Só que ele vai formar um ângulo com um vetor do eixo x. Esse vetor é o vetor I. Portanto, o ângulo que ele está formando de 120 graus é com o eixo, é com o vetor I. Então, eu vou ter aqui o alfa, que é um dos ângulos de vetores, que vai ser igual a 120 graus. Ou seja, eu tenho o vetor V, vou fazer um desenhozinho aqui do vetor V. Diferente aqui, né? Ele está formando 120 graus, então é maior do que. Supor que eu tenho o vetor V aqui, olha só, o vetor V, e aqui eu tenho o vetor I. E esse ângulo aqui de 120 graus é o meu alfa, ok? Bem, nós vimos lá que, aos anteriores, que o cosseno de alfa, ele é igual a quem? O x dividido pelo módulo de V. Olha, eu já tenho o alfa, que é 120 graus. Eu não sei o x, mas eu tenho um módulo de V. Então, vamos calcular aqui o cosseno de alfa. Então, cosseno de 120 graus. O ângulo entre o vetor, entre dois vetores, ele vai variar de 0 a 180 graus. Então, o cosseno de 120 graus, como 120 graus é maior que 90, o cosseno estaria no segundo quadrante. Então, no segundo quadrante, o cosseno é negativo. Então, ele é o mesmo valor que o cosseno de 180 graus menos 120 graus. Cosseno de 180 menos 120 é o cosseno de 60, né? Então isso daqui é menos o cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus ele vale meio, então aqui vai ser igual a menos meio. Então já sei o cosseno de 100 do alfa, que vale menos meio. Então, eu vou substituir aqui cosseno de alfa por menos meio, x dividido pelo módulo de V. O módulo de V é 4 raiz quadrada de 3. 4
Vou multiplicar aqui cruzado, então vou ficar aqui com 2x igual a menos 4 raiz quadrada de 3. Eu vou aqui pegar o x, dividir por 2 aqui, então vou ficar com x igual a menos 2 raiz quadrada de 3. Achei o valor do x, agora eu vou usar aquela propriedade lá do cosseno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de beta é igual a 1. Correto? Porque nós vamos calcular o cosseno de beta. Cosseno de beta é igual a x dividido pelo modo de v. O de beta é y dividido pelo modo de v, né? Como eu já tenho o modo de v e eu vou encontrar o cosseno de beta, eu consigo achar o valor do y. Certo? Então vamos lá. Cosseno ao quadrado de alfa. Vamos trocar o cosseno de alfa aqui por menos meio. Então vou pegar aqui, ó, menos meio elevado ao quadrado mais cosseno ao quadrado de beta é igual a 1. Menos meio elevado ao quadrado, isso daqui é igual a 1/4 mais cosseno ao quadrado aqui de cosseno ao quadrado de beta fica assim mesmo, igual a 1. Então agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar aqui o cosseno ao quadrado de beta, então ficar com cosseno ao quadrado de beta, ele é igual a 1 menos 1/4. Ok? Então aqui eu vou ter aqui cosseno. 1 inteiro é 4/4. Vou tirar 4/4, tiro 1/4, vai dar 3/4. Então, cosseno ao quadrado de beta, ele é igual a 3/4. Então, aqui eu tenho a expressão dizendo qual é o número elevado ao quadrado da 3/4. Então, vou extrair a raiz quadrada do lado de cá. Então, vou ficar com cosseno de beta. Do lado direito, eu tenho que colocar mais ou menos, porque é o número elevado ao quadrado da 3/4, tem um negativo e um positivo. Então, vou colocar aqui mais ou menos raiz quadrada de 3/4. Deixa eu diminuir aqui. Eu vou ficar com cosseno de beta, ele é igual a mais ou menos raiz quadrada de 3/4. Então aqui eu vou ter um valor positivo e um valor negativo. Então vamos pegar aqui o valor negativo primeiro. Então vamos trocar aqui, vamos calcular aqui, né? Primeiro, né? Que vai dar cosseno de beta, ele é mais ou menos raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então vamos pegar um valor negativo e um valor positivo. Vamos lá. Pegando aqui o cosseno de beta, né, ele é igual a quem? O y dividido pelo módulo de v. Eu vou pegar primeiro o negativo. Tá? Então vou ter aqui menos raiz de 3 dividido por 2, que é igual a y dividido pelo módulo de v, que é 4 raiz quadrada de 3. Então vamos fazer as continhas aqui do lado. Multiplicando cruzado aqui, ó, eu vou ter 4 raiz de 3 vezes raiz quadrada de 3, vai dar 3. Vou ficar com menos 4 vezes 3 dividido por 2. Eu vou dividir por 2, então eu vou ficar aqui com o y, eu já vou fazer direto aqui. Y aqui vai ficar igual a, vamos fazer a continha. 4 dividido por 2 dá menos 2, menos 2. E a raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então vai dar menos 2 vezes 3, vai dar menos 6. Então y vai dar menos 6. E o outro valor do y vai dar 6. Você vai trocar o sinal. Logo, o nosso vetor v, vamos colocar até aqui. V. Vetor v eu vou ter um x que é igual a menos 2 raiz de 3. Fazer separadinho aqui. Menos 2 raiz de 3 e o outro menos 6. Ou o meu vetor v ele vai ter as coordenadas menos 2 raiz de 3 e 6. Então tem dois vetores que satisfazem essa condição. Um que tem menos 2 raiz de 3 e menos 6 e o outro menos 2 raiz de 3 e 6. Esse vetor aqui ele está no segundo quadrante, a extremidade dele. E esse daqui está no terceiro quadrante.
Bem, agora eu vou lá no GeoGebra e vou construir esses dois vetores para mostrar para vocês o ângulo que ele está formando de 120 graus lá com eixo X, o vetor I. Eu estou aqui com o software GeoGebra aberto, então vamos lá, construção do nossos vetores. Então vou marcar aqui 3 pontos, na verdade eu vou marcar 4 pontos. Então, a origem, ponto O, coordenadas 0, 0, para marcar o ângulo, certo? O ponto A de coordenadas menos 2, que multiplica raiz quadrada. Raiz quadrada aqui para valor é SQRT. Raiz quadrada de 3, primeiro ponto lá, né? Vírgula menos 6. Peguei o negativo primeiro, então ele marcou aqui embaixo. E o outro ponto vai ser o ponto B, menos 2 SQRT de 3,6. Marcou o ponto ali. E um ponto C, ele vai ter aqui coordenadas, vou colocar aqui 6 e 0. Um ponto lá no eixo X. Faltou colocar entre parênteses aqui 6 e 0. Então aqui agora vamos construir os vetores. Então primeiro aqui eu venho aqui nessa opção, olha, terceiro, ferramentas aqui, e tem várias opções. Se não tiver essa daqui, você vai escolher aqui embaixo, o vetor. Então eu vou clicar aqui na origem, ponto A, ponto O, e até o ponto A. Marquei aqui o vetor U. Vou criar outro vetor aqui, ó. Vetor V. Vou renomear esses vetores aqui. Eu vou colocar esse daqui, já está como V. Vou colocar esse U aqui, vou renomear ele como sendo... Opa, vai aparecer por quê? Tá, V underline 1. E esse outro aqui, eu marquei maiúsculo, né? Deixa eu mudar aqui porque... Deixa eu renomear ele, renomear aqui V minúsculo, né? V underline 1. E esse outro eu vou clicar aqui nele, ó. Renomear aqui, ó. V underline 2. Beleza. Então tá aqui, ó. O V2 e o V1. Agora vamos ver o ângulo. O ângulo entre... Vou marcar os ângulos aqui, ó. O ângulo entre o vetor V2 e o vetor... Ah, tem que marcar a vetoria, né? Então vou marcar mais um outro ponto aqui, ó. Ponto... Vou colocar ponto I aqui. Ponto I é 1 e 0. Vou marcar o vetor I aqui, ó. Isso. Opa, até o ponto B. Então vamos renomear aqui, vamos chamar esse vetor aqui de vetor I. Beleza? Vamos marcar o J também para nós vermos, né? Vetor J. Vetor J. Vou marcar primeiro o ponto J aqui, em coordenadas 0 e 1. Agora vou marcar o vetor J aqui, ó. Beleza, então esse vetor aqui é o vetor J, vou renomear ele aqui, J. E tá lá, ó, o vetor I tá aqui, deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá, e o vetor J, opa, mexi foi em tudo aqui, na ajustada aqui, puxar o J pra cá. Agora eu vou ocultar o J, para não ficar tão carregado aqui, vou ocultar o ponto J também, ok? Só vou deixar aqui apenas esses vetores aqui. Então vamos ver o ângulo. Aqui em cima tem da direita para a esquerda, a quarta ferramenta é ângulo. Se não tiver ângulo aqui, você procura aqui, ó, ângulo. 3 pontos ou 2 setas. Então marquei 3 pontos aqui. Então vamos calcular o ângulo entre o vetor I e o vetor V2. Vou clicar aqui no ponto I, no ponto O, e aqui está lá, ó, 120 graus. Nós encontramos aqui. É o ângulo que ele forma com o eixo X com o vetor I. Então aqui o 120 graus. Agora, se eu pegar esse outro vetor aqui, então se eu clicar aqui, ó, no ponto C e clicar aqui, olha, eu estou vendo aqui no ponto O e agora aqui no ponto A, opa, eu não estou em ângulo, tem que selecionar o ângulo, ó, ponto C, ponto
Ó, olha, já começa a fazer um ângulo, ó. E ponto A. Observa que o ângulo que ele fez aqui é um ângulo de 240 graus. Mas eu não tenho que pegar esse ângulo, sair aqui do eixo e vir até o vetor. Eu vou sair do vetor e vou até o eixo. Certo? Então eu vou clicar aqui. Tem que selecionar o ângulo aqui. Eu vou clicar aqui no ponto A. Agora aqui no ponto O. Ela já está começando a fazer um ângulo. Ó, e no ponto C. Certo? Então olha só, esse ângulo aqui é de 120 graus. Ah, então vou apagar esse B, esse 240. Vou até apagar ele aqui, ó. Então o ângulo que nós temos, então os vetores, um deles é o vetor 1, que é esse daqui, ó, de coordenadas menos 2 raiz de 3 e menos 6. E o outro é o vetor 2 raiz de 3 e 6. Então são os dois vetores, ó, os ângulos são de 120 graus realmente. Agora que eu vou ocultar esses dois ângulos aqui, vamos ver os ângulos que eles estão formando com o eixo Y, né? Então vamos pegar aqui e deixar o J, vou ocultar aqui o vetor I também, vou ocultar o ponto I, deixar o ponto J para nós vermos os ângulos aqui, ó. Certo? Então vamos ver agora o ângulo que ele está formando com esse ângulo aqui, ó, com o vetor J, com o eixo Y. Olha lá, um ângulo de 30 graus. Ângulo de 30 graus. E outro ângulo aqui, vamos ver qual que é esse ângulo. Então vou clicar aqui em ângulo e vou sair onde? Eu vou sair daqui, venho aqui e vou até o J. Olha aqui, 210, tá certo esse ângulo? Não é esse ângulo, então vamos apagar esse ângulo aqui de 210 graus e vamos começar de lá, ó. Começar aqui do ponto J. Então vou clicar aqui no J, seleciona ângulo, vou clicar aqui no O. Olha lá, já começou a fazer um ângulo aqui, ó. Um ângulo de 150 graus. Tá? Então ele está formando aqui um ângulo de 30 graus com o vetor aqui, ou um ângulo de 150 graus com esse outro vetor aqui. Ok? Então agora vamos ocultar esses ângulos aqui, todos eles, para não ficar sobrecarregado. Eu vou ocultar o vetor J e vou deixar apenas vou ocultar esse ponto C também, que não preciso dele. Bem, agora vamos ver o tamanho desse vetor, né? Então vem aqui onde é que tem ângulo também, ó, e vou em distância, comprimento e perímetro. Então vou clicar aqui a distância do ponto O até o ponto A. É 6,93. Então a distância de O até A é 6,93, ou 6,93. Vou calcular também a distância do ponto O ao ponto B. Opa, deixa eu selecionar novamente aqui, ó, do ponto O, ó, deu certo. Então, a mesma distância, o vetor tem o mesmo comprimento, certo? Mas será que essa distância que ele deu lá, que era 4 raiz de 3, então nós vamos aqui, deixa eu ocultar esses objetos aqui, por enquanto. E vou calcular aqui a distância do ponto, calcular a raiz quadrada de SQRT de 3. Só que são 4 vezes, né, que é o módulo, né? 4 raiz quadrada de 3. O que que deu? Olha só. 6, ó, ele chamou aqui de A, 6,93, que é a distância de O até A e de B até O, né? Então aqui tem as mesmas distâncias. Aqui observa que 6,93 é essa distância aqui, 4 raiz quadrada de 3. Ok? Vamos voltar lá para o quadro e fazer o exercício 2. Os ângulos de vetores de um vetor são alfa e 150 graus. Determine os valores ou o valor de alfa. Então vamos ver aqui. Nós temos lá uma propriedade que diz que cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de beta é igual a 1. Correto? Eu não sei qual é o valor do alfa, então vou colocar aqui cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de beta. Então cosseno, o beta ele é 150 graus. Deixa eu colocar aqui, cosseno ao quadrado de 150 graus. Igual. Vamos calcular o cosseno aqui de 150 graus? Então cosseno de 150 graus, ele, como 150 graus ele está no segundo quadrante, é um ângulo do segundo quadrante, ele é igual a, ele é negativo, cosseno no segundo quadrante é negativo. Então cosseno é igual ao cosseno de 180 graus
menos 150 graus. 180 menos 150, isso é igual a 30, né? Então isso daqui vai ser igual a o cosseno de 150 graus, vai ser igual a menos o cosseno de 30 graus. E o cosseno de 30 graus é igual a quanto mesmo? Menos raiz de 3, raiz quadrada de 3 sobre 2. Só que eu tenho menos na frente aqui. Agora vamos substituir aqui, né? Vamos lá. Então, cosseno ao quadrado de alfa mais menos raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Menos raiz quadrada de 3 sobre 2 elevado ao quadrado é igual a 1. Aqui eu vou ficar com cosseno ao quadrado de alfa. Raiz quadrada de 3 ao quadrado dá 3. O menos vai ficar positivo. Então fica com 3. E aqui eu vou ficar com 4. Igual a 1. Aqui eu vou ter que cosseno ao quadrado de alfa, ele vai ser igual a 1 menos 3 quartos. Portanto, cosseno ao quadrado de alfa vai ser igual a 4. O inteiro sempre vai ser aqui. O 1 vai ser, vou transformar sempre em forma de fração, com o denominador igual que tiver aqui. Ó. Então, vou ter 4 quartos menos 3 quartos, vou ficar com 1 quarto. Então, cosseno ao quadrado de alfa. Agora eu vou calcular, né? Aqui eu tenho a seguinte expressão. Um número elevado ao quadrado que está dando 1 quarto. Então eu tenho um número positivo ou negativo. Então eu extraio a raiz quadrada do lado esquerdo e extraio mais ou menos a raiz quadrada do lado direito. Correto? Então aqui eu vou ficar com cosseno de alfa igual a mais ou menos meio. Cosseno de alfa mais ou menos meio. Correto? Bem, como é que eu faço agora para descobrir qual é o valor do alfa? Então aqui eu aplico o seguinte, eu aplico do lado esquerdo, arco cosseno do cosseno de alfa é igual ao arco cujo cosseno, vou colocar primeiro menos meio aqui, vou colocar um meio positivo dessa vez. Certo? Quando eu aplico o arco cosseno do cosseno de alfa, eu tiro o alfa daqui, então fica o alfa é igual ao arco cujo cosseno vale meio. Portanto, o alfa ele vale 60 graus. Correto? Ou, aplicando aqui também, trocando aqui por negativo, então eu vou ter aqui que o alfa é igual ao arco cujo cosseno vale menos meio. Portanto, o alfa é igual a... Agora eu vou lá para o segundo quadrado. Como é que eu vou fazer então? Eu vou pegar 180 e tirar 60, então eu vou ficar aqui com 120 graus. Correto? Então eu tenho ou o alfa vai ser 60 ou o alfa vai ser 120 graus. Os dois, então vou ter dois vetores que vão satisfazer essa condição. Bem, com isso nós encerramos mais um episódio da nossa série SGA. E você que ainda não está inscrito no canal, aproveite, faça sua inscrição, dê o joinha no vídeo, deixe seus comentários e nos vemos no próximo episódio, que será amanhã, se Deus quiser. Um abraço do professor Carlos Focalato.